Fala galera, como é que vocês estão? Semana de Grenal, muita coisa para falar aqui da dupla. Foi melhor pro Internacional, venceu. Vamos ver como é que tá a projeção para a próxima rodada, que vai demorar um pouquinho para acontecer, porque a gente tá tendo eliminatórias do Brasil para a Copa do Mundo. Mas vamos dar uma análise de como é que foi o clássico e como é que as equipes ficaram na tabela e a projeção para a próxima rodada. O Internacional então venceu o Grenal, vamos começar falando por ele. Jogou muito bem. Teve ação total da partida, pressão no Grêmio. O Grêmio não se encontrou no jogo. Teve muita dificuldade de controlar o meio de campo, de fazer troca de passes acertadas. Foi um jogo bem ruim pro Grêmio. Ficou barato, placar de 3-2. Na verdade, os gols do Grêmio foram falhas defensivas do goleiro do Internacional, Rocher. Então ficou barato pro Grêmio ter perdido apenas de um gol de diferença. O Inter teve domínio total e completo da partida. E foi muito bom para a equipe colorada, porque se afastou da zona do rebaixamento, né? É claro que teve alguns clubes ali também que venceram, o próprio caso do Bahia, do Santos, até do Coritiba, mas o importante é que o Inter venceu, se consolidou e vai sim, acredito eu, que buscar uma Sul-Americana ou até uma vaga Libertadores. A gente tem que lembrar que a gente tem dois representantes ainda nas competições sul-americanas, que é o Fluminense na Libertadores e o Fortaleza na Copa Sul-Americana. Então, se houver vitórias desses dois clubes aí, se eles forem campeões, vai abrir mais vagas para a Libertadores, né? Se eles estiverem dentro da zona, né? O Fluminense é o melhor exemplo, que ele está na zona de classificação no momento, pode estar abrindo uma vaga para quem está vindo lá de trás. O Fortaleza também, hoje se encontra no G6, pode abrir uma vaga para quem tá vindo de trás. E o Internacional, jogando com o time titular na Série A do Campeonato Brasileiro, pode com certeza alcançar uma vaga para a Libertadores da América do ano que vem, que seria maravilhoso, né? Mas o importante agora é o Inter se afastar cada vez mais da zona. Na próxima rodada, inclusive, o Inter vai enfrentar o Bahia, confronto direto, fora de casa. O jogo vai ser dia 18/10, ou seja, é quarta-feira que vem, às 9h30 na Arena Fonte Nova. Então o Inter vai ter um tempo aí para se preparar e vai contar com alguns desfalques. A equipe se reapresentou hoje para os treinamentos, né? Como tá tendo as eliminatórias da Copa do Mundo, o Inter vai contar com 4 desfalques, certo? Que vão retornar muito próximo do jogo de quarta-feira e que não vão ser utilizados pelo técnico Kudê, que é o goleiro Rocher, o Valência, o Johnny e o Arangues. Além disso, o Inter tem alguns jogadores suspensos, que é o Nico Hernandes, o Igor Gomes e o René. A boa notícia é a volta da suspensão do espanhol Hugo Malo, que vai poder ser utilizado, mas o Inter tá com bastante baixas aí para essa próxima rodada, mas tem que fazer a sua, né? Pelo menos pontuar fora de casa contra um adversário direto do rebaixamento, que é o Bahia. E o Bahia vai vir embalado, venceu a última, saiu da zona e vai querer se distanciar ainda mais dela, né? Então, como o Inter vai ter alguns desfalques confirmados, né? A gente fica pensando quem vai ser as trocas feitas pelo Kudê. Pro lugar do Arangues, é muito provável que o Bruno Henrique ganhe espaço. Ele vem recebendo algumas oportunidades, né? Entra no segundo tempo, alguns jogos. Ele atuou os 90 minutos pelo Inter em apenas 3 oportunidades. E muito provavelmente agora vai começar como titular contra o Bahia. Então o Inter vai aproveitar esses próximos dias para intensificar os treinamentos, para entrar em campo, então, quarta-feira, próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. E agora vamos falar de Grêmio. O tricolor gaúcho que perdeu o clássico, não jogaram nada, essa é a verdade. O que aumentou a tensão também no vestiário, né, nos bastidores, porque o Renato Gaúcho tinha um compromisso no Rio de Janeiro, não ficou para a coletiva, então não deu explicações sobre o que aconteceu no clássico. Isso pegou muito mal para ele. Há muito tempo o Renato já vem sendo questionado e ele volta, mas ele tem um status muito grande como ídolo, então isso sempre é uma desculpa que ele consegue usar, né? Mas o fato é que o Renato vai continuar o trabalho dele até o final desse ano, né? Eu não acredito que ele saia também nem pro ano que vem, mas o que acontece é que o Grêmio poderia pelo menos ter tentado jogar melhor para garantir um ponto fora de casa. A vitória no clássico sempre é difícil, né? Mas por se tratar de um clássico, poderia querer mais no jogo, né? Para suas ambições. Com a vitória do Botafogo, a chance de título fica muito difícil. O Grêmio tá a 11 pontos do líder, mas a vaga para Libertadores ainda tá em aberto.
porque os times que estão ali na ponta de cima da tabela também não foram muito bem. E o próximo jogo do Grêmio, então o próximo compromisso vai ser na Arena, onde o Grêmio consegue ter um bom aproveitamento, tem um bom aproveitamento do campeonato. 7 horas, dia 18 também, quarta-feira, o Grêmio retoma suas atividades no Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense está em 8º colocado, né, com 41 pontos. Vem de 2 jogos sem vitória, mas é um time chato que incomoda. O Grêmio precisa tomar bastante atenção para, pelo menos, fazer o seu dever de casa e garantir a sua vaga para Libertadores, né? Para a próxima partida, então, em relação ao time do Grêmio, tem algumas pendências com o departamento médico. O próprio Carvalho pediu para não ser convocado pela seleção uruguaia, porque ele sentiu um incômodo na região do pubis e ele está querendo tratar, então também vira dúvida. No meio de campo mesmo, certo, do Grêmio é o PP, e pode surgir alguma improvisação no meio de campo do Grêmio. O Grêmio também não vai contar com o Vila Sante, que apesar de também estar com problemas musculares e também ser dúvida na seleção do Paraguai, também não vai retornar a tempo. E outra opção que poderia surgir ali do banco de reservas, que é o garoto Ronald, também foi convocado para a seleção brasileira sub-20 para disputar o Pan-Americano. Então, o Grêmio tem esses 3 desfalques certos para o meio de campo. E as opções que o Renato tem, então, seria o Nathan, né? Naturalmente, Nathan ou Galdino, que podem atuar nessa posição. Mas também foi pensado na ideia do Eli, o zagueiro Eli, jogar, fazer essa função, porque ele já desempenhou em outros momentos da carreira esse tipo de função. Ele pode estar sendo utilizado como uma improvisação no meio de campo. Tudo vai depender dos treinamentos que o Grêmio vai fazer até o jogo contra o Atlético Paranaense. Representação do Grêmio, quinta-feira, 12. Então a gente vai ficar acompanhando para ver o que vai acontecer e quais as escolhas que o Renato Portaluppi vai fazer. E se ele vai dar algum pronunciamento sobre o que aconteceu no último jogo, né? Em relação à sua ausência na coletiva. Outro ponto importante para o Renato pensar é em como não levar gols à equipe do Grêmio, né? O Grêmio levou gol em todos os jogos do ano como visitante. Em apenas 6 jogos jogando na Arena, ele não levou gol. Então, o Renato tem que resolver essa questão do porquê o Grêmio tá levando tantos gols. Para uma equipe que sonha aí em conseguir a vaga direta na Libertadores, precisa pelo menos resolver essa questão. E vamos falar um pouquinho de Série B agora. Ontem teve um jogo muito importante para o Juventude, na busca aí pela Série A do Campeonato Brasileiro. Enfrentou o Sport, que era vice-líder. Inclusive, esse jogo valia a vice-liderança. Caso o Juventude vencesse, ia passar em pontos o Sport e assumir a segunda colocação da competição. O jogo acabou empatado em 2-2 e da mesma maneira que na rodada passada o Juventude conseguiu buscar o empate no último minuto, dessa vez tomou o empate no último minuto, né? O time do Sport conseguiu empatar nos últimos lances da partida. E o Juventude, com esse empate, continua sim sonhando com a vaga direta e talvez com o título. Só que agora complicou um pouco mais a situação do Juventude, que está a 6 pontos do líder Vitória, que venceu o seu jogo em casa contra o Criciúma, garantiu o favoritismo. E agora o Juventude tem que focar na próxima rodada. O principal objetivo do Juventude na temporada é o acesso, né? Então, o Juventude tem que se focar nessas últimas partidas que faltam para garantir o objetivo. E falando de G4, né, então o Juventude está com 55 pontos. O Guarani, que está em 5º colocado e perdeu na rodada, acabou não pontuando, está com 54 pontos. O Juventude não tem uma larga vantagem, né, só 1 ponto de diferença, mas o que conta é que o Juventude está fazendo uma boa campanha e vai ter que manter essa constância pelo menos até o final do campeonato para conseguir manter sua vaga. E para isso, o Juventude vai ter que utilizar o fator casa, né? Como eu havia dito, tem bons jogos em casa contra adversários inferiores na tabela, como é o caso da próxima rodada. O Juventude vai a campo sábado, dia 21, às 6 horas da tarde, novamente no estádio Alfredo Jaconi contra o Londrina. Londrina que tem apenas 25 pontos, não faz uma boa temporada, tá em penúltimo lugar na tabela. Se vencer, vai chegar a 58 pontos, né? Lembrando que a diferença ali entre o segundo, terceiro, quarto, quinto colocado são bem pequenas, tá? Tá em 1, 2, 3 pontos. Então, uma vitória do Juventude, na melhor das hipóteses, coloca o time com 58 pontos e projeta para vice-liderança novamente. Então, tá tudo muito apertado, tanto para chegar na parte de cima da tabela, quanto para descer, para sair do G4. Então, o Juventude tem que tomar cuidado. E o Juventude vai ter alguns dias, então, também para preparar a equipe, onde o Thiago Carpini ainda se mostra confiante com a subida do Juventude, né? Deu um depoimento depois do jogo que esse empate não abalou em nada as projeções do clube a voltar para a elite do Campeonato Brasileiro. Então, vai depender apenas do próprio Juventude continuar a boa campanha que está fazendo no ano. Falar de Série C, então, o Zequinha, São José, infelizmente não conseguiu acesso para a Série B.
essa fase final da competição, ficou em último lugar, né? Precisava de uma vitória contra o Brusque, que já estava classificado, mas não saiu do 0-0, num jogo muito truncado, campo encharcado, estava difícil de jogar. O Brusque tomou a iniciativa do jogo, teve mais controle. São José foi muito afetado pelo nervosismo também, seria um jogo histórico, primeiro acesso da Série B, mas infelizmente acabou não acontecendo. No outro jogo, que ia definir também o futuro do São José precisava de um tropeço do São Bernardo, que acabou acontecendo. O Operário venceu a partida, o que beneficiou o Operário também. O Operário acabou garantindo a vaga para a Série B do ano que vem. A gente vai ter ano que vem, então, a volta do Brusque, do Operário, do Amazonas e do Paysandu também. São os 4 times que conseguiram acesso. Esses vão se enfrentar agora na final da Série C para ver quem é que vai conseguir o título da competição. O São José até conseguiu balançar a rede, que nem eu tinha falado, né? Fez um gol nos últimos minutos da partida, que gerou muita polêmica, porque o gol foi anulado, teve revisão do VAR, mais ou menos uns 7, 8 minutos revisando o lance, e ficou sob responsabilidade do VAR, do juiz, que assinalaram o impedimento e não validaram o gol do São José, né? Teve muita polêmica sobre esse lance, foi um lance bem milimétrico. A diretoria, inclusive, está recorrendo os áudios do VAR para ver se teve alguma irregularidade ali e tal. Mas o que acontece é que o São José não conseguiu acesso. O que sobrou para ele nesse ano ainda é a Copa FGF e vai disputar a Série C ano que vem de novo e tentar a sorte novamente, né? Tentar subir para a Série B, que é o grande objetivo. Então a gente fecha por aqui o vídeo, gurizada. Para não ficar muito longo, eu trouxe só as atualizações da dupla Grenal, do Juventude e do São José. E a gente tá se programando para a semana que vem fazer um vídeo especial cobrindo a Libertadores Feminina, que o Internacional tá participando. E com a final da Copa FGF. Então, até a próxima.